Queen. No fire! My son, the day you were born, the very forests of Lordaeron whispered the name Arthas. Child, I watched with pride as you grew into a weapon of righteousness. Remember, our line has always ruled with wisdom and strength. And I know you will show restraint when exercising your great power. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos que estão ouvindo este áudio. Irmãos, vamos continuar falando a respeito de decretos de frieza. E eu veiculei aqui o trecho do filme Caçador e a Rainha do Gelo, onde a Freya está sentada ali perto do berço da filha dela, um berço de gelo, e ela não suporta a presença do calor, do fogo. E também veiculei um trecho de um trailer do jogo de computador Mundo da Feitiçaria, a ira do rei Lech, ou a ira do rei morto-vivo, como eu já mencionei. Em videogames, irmãos, há uma mitologia específica toda diferenciada, já falei a respeito disso em outro vídeo. E eu também mencionei a respeito de como o diabo se apresenta para crianças através da animação Frozen, como ele se apresenta para as mulheres, através do filme Caçador e a Rainha do Gelo, e como ele se apresenta para os homens, através desse jogo de videogame, o Mundo da Feitiçaria. Porque uma criança não vai aceitar muito bem a ideia de ter um demônio ali na sua frente, né? Como é apresentado ali o demônio da frieza, propriamente dito, no videogame, nesse que eu veiculei ali. E para as mulheres já tem que ser mais emocional, aquela coisa da Freya que teve uma filha e perdeu a filha e perdeu o romance da vida dela. Então tem que envolver romance se ele quiser envolver as mulheres. Ele põe plano de fundo romântico para a história. Para a criança, já tem que ter uma animaçãozinha, não pode ter tragédia, morte. Então, no final, a Ana é descongelada, aquela coisa toda, tem o bonequinho ali, tem piadinha, tem cor. Então, o diabo se apresenta para cada faixa etária, para cada gênero, de uma maneira diferenciada. Para os homens, ele já apresenta ali a realidade. Você já vê mais seriedade, você vê um demônio com uma capa, você vê um demônio com uma espada que tem uma figura de Baphomet, que é um símbolo satânico na barra da espada. Então você não vê aquela coisinha colorida infantil, você não vê aquela coisinha romântica, você vê realmente um demônio em um trono de gelo dominando sobre reinos ali. Então é assim que o diabo vai se apresentar. Agora, por que eu estou falando a respeito de videogames? Irmãos,
Há muitas pessoas que jogam videogame e acham que não tem nada demais e não acontece nada demais com o seu espírito, mas acontece. Primeiro que tudo que nós falamos, cada palavra que nós falamos, é material para o reino espiritual trabalhar. O que você fala, o que eu falo, o que sai da nossa boca, ou o reino dos céus vai pegar aquelas palavras para trabalhar, ou o reino do inferno vai pegar aquelas palavras para trabalhar. E as empresas satânicas que eu falo, irmãos, são empresas fundadas por satanistas, por pessoas que têm compromisso com as trevas. Porque assim como nós temos compromisso com o Senhor, há pessoas que têm compromisso com o príncipe das trevas, o diabo. E eles levam muito a sério esse compromisso. E eles recebem dicas do diabo de como funciona o reino espiritual. Eles sabem que há poder nas nossas palavras. A Bíblia diz: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Provérbios capítulo 18, versículo 20. Então, irmãos, algumas versões dizem assim: do fruto dos seus lábios o homem comerá. Algumas versões dizem assim. O que quer dizer? Aquilo que eu e você falamos é o que a gente vai comer, é o que a gente vai experimentar na nossa vida. Então, sabendo disso, essas empresas, o próprio nome delas já é um decreto do inferno para a vida de quem se envolve com aqueles jogos. Vamos começar falando aqui da empresa Blizzard. Blizzard é nevasca em inglês. Olha que interessante, nós estamos falando aqui de decretos de frieza, não é? A Blizzard já está decretando uma nevasca espiritual na vida de quem se envolve com seus jogos. É a Blizzard a criadora desse jogo que eu acabei de passar um pedacinho do trailer para vocês, O Mundo da Feitiçaria. E existem várias sequências desse jogo, irmão. Eu peguei essa aí para falar a respeito da frieza. A Blizzard costuma colocar em todos os seus jogos os personagens com os olhos saindo ali um poder maligno. Se você acessar o site da Blizzard, existe em português também, existem vários idiomas. Você vai ver que não é uma foto parada como essa que você está vendo aí. A foto do site da Blizzard, o olhar, só do olhar do personagem irradia um poder maligno, uma cor brilhante. E o último jogo da Blizzard se chama Legião, tá? Você está vendo ali esse demônio, então eles são extremamente ostensivos, eles não se escondem, eles não são neutros, eles não são tímidos. Então, irmão, não seja tímido também. Se posicione pelo Senhor Jesus, porque o inferno não está com vergonha, não está fazendo de conta, não está usando ali um disfarce para ficar bonitinho. Eles são ostensivos, o nome dos jogos deles são ostensivos, são príncipes das trevas que são expostos ali para os jogadores. E se uma criança vai acessar o computador e digitar alguma palavra-chave, vai cair naquela página ali. Uma criança vai ver aquele demônio ali, porque não existe nenhum bloqueio no site. Você digita aquilo ali, vai aparecer, pronto, a criança vai ficar vendo aquele demônio ali. E note o seguinte também, irmão. Você começa jogando um joguinho infantil. Eu vou jogar um Super Mario, vou jogar um joguinho de corrida, você vai viciando naquilo e não consegue parar. A tendência é que você se aprofunde cada vez mais. E quando você está jogando, você desliga da vida real, você desliga completamente e entra naquele mundo do videogame, você vira um zumbi ali naquele momento. E olha o nome desse jogo aqui, irmãos. Hearthstone. Hearth é lareira de pedra. Então eles já estão ali petrificando algo que teria que ser quente, que seria para esquentar. Olha a profecia satânica no nome desse jogo. E você percebe ali na letra O, como eles dão um destaque para a letra O? A Blizzard, não só ela, todas as empresas que têm uma matemática satânica, elas vão alterar a letra O para se parecer com um 6, de 666. Então, o O ele vai ter algo especial, ele vai ter um destaque especial. Olha essa outra aí. Heroes of the Storm, os heróis da tempestade também. Olha a letra O com destaque ali.
E vamos voltar a falar do Frozen da Disney. O destaque ali na letra O também sempre vai ter um destaque. O O terá um destaque. Oz, the great and powerful. Oz, o grande e poderoso da Disney. Olha o O, que destaque que deram para ele ali. Puxaram uma perninha ali no Z para aparecer. Irmãos, tudo isso daí não é besteira não é por acaso. Não, é que eles não tinham, eles queriam enfeitar alguma letra. Enfeitam sempre o O, sempre para dar a entender que aquilo ali é um 6 camuflado. Overwatch é um jogo da Blizzard. Nesse daí, eles foram na parte maçônica da coisa, das letras ali. Criaram ali uns triângulozinhos amarelos. Tá vendo aqueles triângulozinhos amarelos ali, irmãos? Aquilo ali é um compasso e um esquadro camuflado, tá? Eles colocam ali de uma maneira camuflada. No site da Blizzard tem ali uma dica, Unleash Hell, que é libere o inferno. Olha só que interessante isso. Eles estão sendo discretos aqui, irmãos, nessa dica que eles dão para os jogadores, falando para os jogadores liberarem o inferno. Isso aqui tá tendo assim um cuidado. Vamos falar devagar, vamos falar com calma, vamos falar com neutralidade. Não, está sendo muito ostensivo, está sendo agressivo, está sendo claro. Irmãos, eles não têm pudor. Não tem pudor. O inferno não tem pudor. Então faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não se intimide, não se acanhe, não retroceda, marche, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Cumpra o seu chamado, porque o inferno não está parado. Então, eles fazem como uma droga, a Blizzard. Eles deixam você jogar até o level 2 de graça, porque aí você fica envolvido. Eles oferecem ali o jogo para você de graça. Fica à vontade para jogar até o level 2, depois você paga, né? Se você quiser continuar. E aí tem uma mulher, que é a personagem principal, que é um demônio, com os olhos brilhando também. Novamente, a parte do olhar, saindo um poder maligno do olhar. E esses raios partidos que esse demônio feminino aí tem na face, no site aquilo ali brilha. Tudo para envolver, tudo pelo olhar. Para pegar as pessoas pelo olhar. Esse demônio em forma de mulher ali, ele é como se fosse um personagem principal, assim, de um dos jogos. Aí o ser humano está lá olhando o site, olha aquilo ali e fala, nossa, que legal aquele olhar ali, aqueles raios saindo, brilhando, vou jogar para ver, já que dá para jogar de graça até o level 2, né? E aí o outro demônio mais esverdeado aí, com os olhos brilhando também, do novo jogo deles, chamado Legião. O jogo mais jogado no planeta Terra, irmão, se chama League of Legends. Liga das Lendas. Esse jogo é de uma outra empresa. Ele é jogado por 100 milhões de pessoas por mês no mundo. É o jogo mais acessado, ele é jogado online. O nome da empresa é outra empresa também satânica chamada Riot Games. Riot, em inglês, irmãos, quer dizer o seguinte, não é uma palavra, é uma expressão. Riot é uma violenta perturbação da paz por uma multidão. Olha a profecia satânica que eles estão lançando aí em quem está jogando isso aí. Uma violenta perturbação da paz por uma multidão. E o slogan deles, o logotipo deles é a palavra riot esmagada por uma mãozinha. Ele tem uma mão, aquela em cima da palavra riot, uma mão que esmagou. Aquilo ali é um decreto do inferno para a vida de quem se envolve com esse jogo aí. Milhões de pessoas no mundo todo participam de campeonatos. Existem campeonatos onde as pessoas jogam e outros assistem às transmissões. Isso é feito como se fosse, irmãos, assim, a Copa do Mundo das Nações. Milhões de pessoas param sua vida para assistir isso aí. E, irmãos, falando agora no poder satânico que há nesses decretos, o poder satânico de um nome, de uma marca, de um jogo, uma música, tudo isso acompanha demônios ali, são demônios acompanhando aquela marca quando ela é consagrada. Eu vou ler para nós um trecho do livro Ele Veio para Libertar os Cativos, da doutora Rebecca Brown, que é oncologista.
E ela conta no livro o testemunho de uma ex-satanista chamada Elaine. Olha isso que interessante, irmãos. Inúmeras foram as cerimônias especiais que Elaine frequentou em vários estúdios de gravação por todos os Estados Unidos, com o propósito específico de colocar as bênçãos de Satã sobre os discos gravados. Aí ela conta que esses discos então estavam acompanhados por demônios e que quando eles eram tocados, os demônios saíam para afligir as pessoas que estivessem ouvindo aquelas músicas. E a mesma coisa acontece com outras marcas que são satânicas, outras marcas que são consagradas, como essas duas marcas que eu acabei de mencionar, a Riot e Blizzard, que são as marcas de jogos mais famosas do planeta aí, jogos online. Então, irmãos, tudo que o inferno puder fazer para decretar frieza, ele vai fazer. E se você tem algum familiar, irmão, que é viciado em videogame, porque é assim que se chama, viciado em videogame, a pessoa ela vegeta na frente do computador. Um viciado em videogame, ele perde o sono, ele perde a vida, ele vira um zumbi. Não pega sol, não sai, ele come na frente do computador, ele fica vegetando mesmo na frente do computador. Coloca essa pessoa em oração, irmão. Se você tem um parente viciado em videogame, coloque essa pessoa em oração. Pede para que o Senhor vá quebrando as cadeias que o inferno tem usado para aprisionar essa pessoa. Se coloque na brecha por essa pessoa. Se colocar na brecha é você orar pela vida dessa pessoa, pedindo que o Senhor crie situações para que ela conheça o Senhor Jesus e seja liberta dessas cadeias, dessas prisões, desses grilhões, porque é aquilo que eu falei ali, irmãos, é como uma droga, a pessoa vicia mesmo, ela não vê graça na vida real, a vida dela se torna aquilo ali. Olha isso, irmãos, estádios são lotados com pessoas que ficam sentadas ali assistindo a outras pessoas jogarem. Milhões de pessoas, todo mês 100 milhões param para jogar League of Legends. Fora os outros jogos, né, irmãos? Então, tudo que nós colocamos diante dos nossos olhos afeta o nosso corpo espiritual. Então, você para ali para ficar assistindo aquele jogo de videogame, isso vai afetar o seu corpo espiritual. O Senhor Jesus disse sim: a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Lucas, capítulo 11, versículo 34. O que acontece aqui, irmãos, é uma realidade espiritual que o Senhor está nos ensinando. Que os nossos olhos, a gente percebe isso, né, irmãos? Como o nosso olhar muda. Se você pegar uma foto sua de alguns anos atrás e tirar uma foto sua hoje, você vai falar, nossa, como eu estou diferente. É o seu olhar que mudou. Porque à medida que nós vamos sendo submetidos a certas imagens, certas cenas, certos acontecimentos no nosso dia a dia, na nossa vida, o nosso olhar muda. Porque se você olhar para algumas crianças, elas têm um olhar que parece de adulto. Porque essas crianças já viram muita coisa na vida. Mudou o olhar da criança. Porque tem adultos que você pelo olhar você vê a pessoa. Nossa, aquele ali tem um olhar arrogante. Aquele ali tem um olhar tímido. Aquele ali tem um olhar de medo. Aquele ali tem um olhar de amor. Porque nós sabemos pelo olhar da pessoa. Por que tem pessoas que nós sentimos que conversamos pelo olhar? Porque o olhar fala muito de como está o nosso corpo espiritual. Agora eu vou veicular para nós aqui, irmãos, um trailer. Isso é um trailer, esse filme ainda não foi lançado. O nome do filme é Um Chamado de um Monstro. E olha, dá uma olhada no enredo dessa narração do filme. Okay, are you ready? There we go. What color is that? Brown. Maybe if we take a pencil and then we make a face. And then we see the life in the eyes. Life is always in the eyes. There's our monster.
does the worry begin? With a boy. Too old to be a kid. You're coming to live with me. Don't touch anything. Too young to be a man. I no longer see you. What did he do? He called for a monster. Whoa, indeed. I know everything about you. The truth that you hide. The truth you dream. I'm sorry you have to face this, but you have to be brave. Do you understand? What shall I destroy next? Break the windows! Break them yourself. It's okay that you're angry. I'm angry.